Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra nos sugere o tema da oração e a eficácia da oração. Mas eu gostaria, antes de entrar especificamente dentro desse tema, chamar a atenção para uma coisa que temos hoje na nossa primeira leitura, onde Abraão, com a intercessão que é feita da parte dele em relação a Deus, suspende aquilo que Deus havia decidido em relação à justiça a ser feita a uma cidade. Se 10 justos estiverem numa cidade, o Senhor preserva a cidade. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas as pessoas às vezes se questionam, mas por que é que os injustos prosperam? Os injustos prosperam por causa dos justos. E isso é uma coisa curiosa, se a gente para pensar, é que Deus, na verdade, por causa dos justos, tolera os injustos. Não é como a gente pensa na nossa cabeça, Deus favorece os injustos. Não. Deus muitas vezes vai tolerar a injustiça exatamente por causa dos justos, por causa daqueles que são bons. E aqui é um pensamento importante da gente ter em conta, Diz assim, o que um justo é capaz de fazer de bem à sua volta. Porque o bem do justo alcança inclusive os injustos. O Evangelho vai dizer que Deus faz chover sobre justos e injustos, deixa crescer junto o trigo e o joio. E a gente pensa, mas não haverá justiça? Haverá justiça. Mas a justiça é retardada, exatamente para que o injusto se converta e para que o justo sustente também essa própria estrutura que é a nossa. Então, muitas vezes, os justos são capazes de salvar estruturas, e são capazes, às vezes, de preservar aquilo que muitas vezes está permeado de injustiça. E a gente pensa nisso de modo muito concreto, quando a gente pensa nos santos e quando a intervenção de um santo provoca muitas vezes a reforma de tantas e tantas pessoas. Eu penso, por exemplo, no São Francisco. Quantas pessoas, a partir da experiência de São Francisco, alcançaram uma dignidade, uma correspondência de filhos de Deus? Quantos santos vieram da santidade de Francisco? Quantas pessoas beberam dessa espiritualidade e foram capazes de construir de maneira concreta a sua vida diante de Deus? E, de repente, a presença de um justo transforma uma quantidade grande de injustos em justos. Então, não é de se estranhar que Deus tarde na execução da sua justiça, que não falhará, mas entenda que dentro desse processo se construa um percurso onde se possibilita ao injusto aproximar-se daquilo que é a justiça do justo. Abraão hoje nos mostra também o que significa efetivamente a intercessão. E entramos no tema de hoje, que é o tema da oração, e devemos nos perguntar com que qualidade rezamos. Porque o que é a oração? A oração é, em certo sentido, o externalizar para Deus aquilo que se passa conosco. O que é rezar? Rezar é colocar para fora. A própria palavra orar é algo que se faz com a oralização, a externalização daquilo que está dentro de nós. Rezar é colocar para fora, colocar diante de Deus aquilo que são as nossas necessidades e aquilo que é também a nossa demanda e aquilo que é o nosso reconhecimento em relação a Ele. Por isso, quando oramos, o que nós estamos fazendo é dar a conhecer a Deus o que se passa dentro de nós. Ué, padre, mas Deus já não conhece tudo? Conhece. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento de dar a conhecer a Deus é mais importante para nós do que para Ele. Porque, de fato, quando nós externalizamos aquilo que somos diante de Deus, a iniciativa nossa estabelece aquilo que nós chamamos relação com Deus. Porque, enquanto nós não externalizamos, o conhecimento de Deus é dele.
Quando nós externalizamos, nós nos movimentamos no sentido de participar a Ele, do modo como achamos que temos que participar, aquilo que é a experiência da nossa vida. E aqui sim se estabelece a relação, independente de que Deus conheça ou não conheça, né, aquilo que passa dentro de nós, Ele quer que nós expressemos a Ele, né, aquilo que queremos expressar, como forma de estabelecer uma relação. Hoje Jesus está rezando, né? A gente sempre, na teologia, tem isso, né, Diácono? O nosso professor de Cristologia, que é muito bom, o Padre André, sempre nos bota essa questão, né? Por que Jesus rezava se Jesus era Deus? Né? Não é uma boa pergunta essa, né? Se eu sou Deus, eu vou rezar para mim mesmo? Como é isso, né? Mas é exatamente esse o sentido. A relação que existe na Santíssima Trindade entre pessoas é uma relação onde cada pessoa também externaliza. Mas no sentido da oração de Cristo, sobretudo, é a humanidade de Cristo que reza, que, vinculada à sua pessoa divina, dá plenitude a essa relação perfeita de uma humanidade com Deus. E as pessoas estão ali em volta, olhando Jesus rezar, e no momento dado eles pedem: ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. E aqui é que acho que está a grande beleza da liturgia de hoje, porque Jesus ensina a oração de um filho de Deus. Do Filho de Deus por excelência, né? E nessa oração que Jesus ensina para os filhos de Deus, Jesus coloca aquelas coisas que são efetivamente essenciais: o reconhecimento da santidade de Deus, né? O desejo do estabelecimento do seu reino, que o Senhor nos ajude a sustentar aquilo que são as nossas necessidades materiais, que Ele nos dê o perdão das nossas faltas, porque nós somos falhos. Pedimos que Ele use o nosso critério, perdoa as nossas faltas do jeito que nós perdoamos os outros, e pedimos a força para que nós não caiamos na tentação do mal. Nessa oração perfeita que Jesus ensina aos seus discípulos, talvez estejam os elementos essenciais para que nós possamos referenciar a nossa oração e a nossa vida. Deus quer estabelecer conosco um relacionamento de pai. E aí existe uma coisa interessante, num outro trecho da Sagrada Escritura, está dito que nós não sabemos o que pedir. E é verdade. E eu vou dar o exemplo claro aqui, vocês que são filhos talvez não entendam ainda bem isso, mas vocês que são pais, com certeza. Quantas vezes os nossos filhos vêm pedir coisas para nós que nós sabemos que nós não podemos dar a eles? É ou não é verdade? Ah, pai, quero comer aqui 1 quilo de chocolate. Né? Você sabe que se der 1 quilo de chocolate para ele, vai passar mal. Né? Para ele é a coisa melhor da face da terra, entendeu? Mas nós que sabemos mais do que eles, né, vamos dizer para eles assim: não, você não pode comer esse tanto de chocolate, você vai comer esse tantinho aqui. E é justo isso. O pai, na sua experiência e no seu conhecimento de vida, sabe muito mais do que o filho, até o que o filho precisa. Por isso o pai muitas vezes vai dizer: vai comer a salada, né? Dizer, você vai escovar os dentes, né? Você vai fazer tal coisa, você vai estudar. E às vezes a pessoa que está ali nem acha isso tão importante. Mas nós que já passamos pelo processo, sabemos e temos que dizer aos filhos: isso aqui é importante, isso aqui você precisa fazer, isso aqui você precisa cuidar. Pensando, né, na onisciência divina, porque Deus tudo sabe, nós precisamos fazer essa conta também. Quantas vezes nós estamos pedindo a Deus coisas que nós consideramos boas para nós e Deus não nos dá? Mas não nos dá porque não quer nos dar? Ou não nos dá porque sabe que aquilo que estamos pedindo, por mais que achamos que seja bom, não é o melhor para nós? Entendem o problema? Por que a minha oração, padre, muitas vezes não é escutada? É escutada sempre. É escutada sempre. Mas Deus, que é Pai de amor, não vai lhe dar algo que seja danoso para você.
Por isso que às vezes a gente está lá rezando e pedindo alguma coisa que consideramos a melhor coisa do mundo, mas Deus olha a vida toda nossa, olha a situação toda nossa, e muitas vezes vai olhar para a gente e dizer, olha, isso eu não vou lhe dar. Ah, por quê? Porque não é bom para você. E a gente, às vezes, meio adolescente, né, vai batendo o pé no chão e bate a porta e diz, que Deus chato, né, que não me dá o que eu quero. Mas muitas vezes Deus não nos dá o que a gente quer, porque o que a gente quer não é o melhor para nós. Mesmo que pareça para nós a melhor coisa da face da terra. Ah, Deus, me dê esse emprego aqui que eu quero de todas as maneiras. Deus sabe se aquele emprego vai te dar salvação ou não na sua vida. Se aquilo vai ser próspero ou não para você de fato na história da sua vida, porque Deus conhece até o final. E por isso que muitas vezes, por mais que você peça, se aquilo for condenação para você, não vai lhe dar. Ah, Deus, por que você não curou a doença que eu tenho? Né? Porque talvez, na experiência até do teu sofrimento, vai haver mais salvação do que no milagre da tua cura. Deus olha o inteiro, a gente olha só o que está na nossa frente. Como a criança que muitas vezes quer uma coisa do pai, e que o pai olha e diz e sabe que isso não é bom. Por isso, talvez o melhor processo de oração, pensando na relação de pai e filho, é aquele processo em que nós nos tornamos, de fato, aqueles que se aproximam de Deus com uma certa obediência filial, né? Onde nós deixamos de simplesmente pedir aquela coisa que queremos, para nos colocarmos, de fato, dentro dessa perspectiva do seja feita a vossa vontade. E não é à toa que isso está na oração perfeita. Porque quando nós, de fato, aprendemos na oração, mais do que pedir, nos colocarmos naquilo que é a vontade do Pai, aquela vontade do Pai, né, é a melhor coisa que pode, de fato, acontecer para o filho que compreende isso. Na nossa experiência de oração, podemos suplicar, podemos pedir, porque, como diz o Evangelho, Deus sabe dar as coisas que são boas para nós e nos dará aquelas coisas que são boas e necessárias. Mas, ao mesmo tempo, nesse contexto de oração em que pedimos, precisamos entender também o que significa ser filho do nosso Pai. E, nesse sentido, está também nesse temor de Deus, que significa respeito filial, onde nós também, diante das circunstâncias da vida, respeitamos a Deus e vivemos segundo a sua vontade, por entendermos o valor e a grandeza do Pai que temos. Assim, hoje, nesse dia em que somos chamados à experiência da oração, e até da oração insistente em relação àquilo que queremos, precisamos também entender que o chamado à oração é um chamado de aproximar a nossa vida da vida de Deus. O diácono deu um exemplo muito interessante na homilia da missa das 8h30, que parece bastante justo dentro daquilo que nós estamos falando, porque o mistério, né, que foi colocado na primeira leitura, em que 10 justos salvaram uma cidade, nós precisamos olhar na cruz o único justo que salva a humanidade inteira. E aqui é entender isso, né, que na experiência do Cristo, o único justo, que redime a humanidade inteira, nós podemos ver exatamente essa experiência da obediência filial. E nessa obediência filial perfeita do Cristo, nós vamos ver a grandeza da sua oferta que redime, né, toda a humanidade. E aqui a beleza está exatamente que nessa oração de Jesus na cruz, na sua entrega perfeita ao Pai, está a entrega da humanidade inteira. Por isso, no sacrifício de oração também de Cristo na cruz, na oferta que ele realiza na cruz ao Pai, da sua obediência total e plena, nós podemos ver toda a desobediência redimida num único obediente. De modo que o Senhor nos permite, através do seu sacrifício, rezar ao Pai através dele. Daquela humanidade de Cristo,
toda a humanidade vinculada pelo seu mistério pascal no batismo a Ele, reza com Ele e nele. Por isso, todos nós, quando celebramos essa liturgia, é bonito, porque o Sacrosanctum Concilium, né, documento do Concílio Vaticano II, número 7, número 10, sobretudo o número 10, diz que a Igreja reza, e toda vez que a Igreja reza, é o Cristo que reza. Porque aqui está o corpo místico de Cristo. E vai dizer na liturgia, o Cristo está presente nas espécies eucarísticas por excelência, está presente na palavra de Deus que é lida, está presente no sacerdote que prega, está presente no sacerdote que celebra, no diácono que serve, mas está presente também no povo de Deus que se reúne, e onde o povo de Deus se reúne, aí Jesus está. De modo que a nossa oração não é uma oração que é para ser só nossa, mas a oração nossa é uma oração em Cristo, no Cristo e pelo Cristo, porque é através dele que o Senhor de fato escuta no seu Filho único toda a humanidade vinculada a ele. E é interessante prestar atenção no final do Evangelho de hoje, porque no final do Evangelho de hoje, Jesus fala sobre quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, não é qualquer coisa. O que é que o Pai concede? O Pai concede o Espírito Santo. E é esse dom do Espírito Santo que nos permite viver nele, para ele, né, a nossa vida e a nossa vida também de oração. Por isso, colocar para fora o nosso interior, deixar que o Senhor nos conheça por decisão nossa, é iniciar um processo de relacionamento onde o Senhor escuta a cada um de nós, escuta a nossa oração, reage à nossa oração segundo aquilo que melhor convém para a nossa salvação e, ao mesmo tempo, nos permite, dentro desse contexto, nos conhecer e conhecê-lo melhor numa experiência de intimidade e de profundidade. O que nos coloca no início da nossa fala, o quanto estamos efetivamente rezando, o quanto estamos participando a Deus o nosso interior, o quanto estamos colocando a Ele as nossas preocupações reais, o quanto nós estamos colocando a Ele as nossas dificuldades, o quanto na oração nos apresentamos como somos, com confiança nesse Pai misericordioso que nos dá tudo o que precisamos para a plenitude que precisamos alcançar. Às vezes, a quantidade de graças que recebemos é limitada pela qualidade da nossa oração. E somos muito rápidos, céleres e eficientes em pedir. Mas uma outra curiosidade que devemos colocar no nosso momento de oração é o quanto nós somos rápidos também para agradecer, o quanto somos rápidos para louvar o Senhor na sua infinita misericórdia, o quanto somos rápidos para nos colocar também numa atitude de adoração e de contemplação daquilo que o Senhor nos pede, né, e quer que nós façamos como processo de intimidade com Ele. Somos rápidos em falar, o quanto somos rápidos em ouvir. E muitas vezes, né, nós não progredimos na nossa vida espiritual porque nós tornamos a nossa vida espiritual uma experiência funcional. Eu vou ali pedir o que eu quero. Eu vou ali falar assim, né, Deus é bom, né? Vou aqui rapidinho repetir a oração. Mas o quanto, de fato, isso é feito com amor, o quanto isso é uma entrega de nós mesmos, e o quanto isso é uma oferta da nossa vida para Deus. Precisamos, talvez, fazer esse mesmo movimento que os discípulos fizeram hoje ao ver Jesus rezando, né? Aquele Filho perfeitíssimo que na sua entrega com o Pai estabelece uma intimidade profundíssima, né? De uma união que não se desfaz, daquela humanidade de Cristo que reza ao Pai com liberdade, apresentando aquelas que são todas as suas questões. Nós precisamos olhar para Jesus hoje e junto com Ele dizer, ensina-nos a rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu